Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo da Ponte. O tema de hoje é o extremo e a dificuldade de mudar. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu vou apresentá-lo, vamos ver se vocês vão descobrir quem que é. Boa noite, boa tarde, bom dia, Marcos Ursi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, Thelma. Tudo ótimo, tudo bom, uma alegria participar com vocês, estar junto aqui nesse momento, compartilhando aí os nossos conhecimentos, o que a gente puder trocar de ideias juntos aí. Nossa, é um privilégio. A gente está muito feliz, seja muito bem-vindo. O Marcos, que é professor de História, né? Para apresentar um pouco para vocês, para quem não conhece, ele é historiador, ele tem um site, né, de cursos que é estudo.com.vc, estudo com você. Vale muito a pena, né? O Marcos, ele tem toda uma experiência assim em cursinho, né? Então você escuta ele falando de história, você fica babando assim, né? Porque realmente é muito gostoso. E aí ele também com essas questões políticas, né? E até puxando também para a parte histórica, né? Do país. Ele tá com um canal que é muito bom. Por que eu sei que é muito bom? Porque eu escuto, né? Então, eu sei, eu posso falar. E se chama, o canal é no Telegram e se chama Um Problema Chamado Brasil. Então, gente, quem puder seguir, quem gosta mesmo de política e também de querer conhecer um pouco de história, né? Do Brasil, nessa história política, sociopolítica, é muito legal, vale a pena. Bom, agora eu vou apresentar as figurinhas carimbadas, né, os nossos terapeutas, que vai chegar uma hora que vocês vão falar, Thelma, não precisa mais apresentar vocês, né, vai chegar essa hora. Então, por enquanto, eu queria apresentar a terapeuta Jezere, terapeuta infantil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A terapeuta Clara, terapeuta de família e de casal. Oi, pessoal, espero que vocês aproveitem nosso papo de hoje. E o Pedro, terapeuta infantil e de adulto também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente decidiu começar esse papo falando um pouco da visão neuropsicológica, né? Do porquê que as pessoas elas têm uma dificuldade de mudar, assim, de mudança, de mudar de opinião, de mudar de hábito, tá? E geralmente também junto com isso, né? Vem um pouco essa questão do extremo, né, da polaridade. A gente está vivendo muito isso hoje, né, nos dias atuais, assim, mas geralmente a pessoa que tem dificuldade de mudar, ela pode ser estimulada ali a ficar num dos extremos, né? Isso não é uma regra, mas é uma coisa vai ajudando a outra. Então, eu não sei se vocês sabem um pouco, né? Conhece de neuropsicologia as funções executivas, que não só como a atenção, a memória, a linguagem, que são importantes, né, para a gente, para nossas interações, autonomia, mas a gente também tem um conjunto integrado de habilidades, né, para monitorar outros tipos de processos, né, socioemocionais, motivacionais, comportamentais, e que vem falar dessas funções que tem tudo a ver com a dificuldade de mudar.
Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do controle inibitório, né, da impulsividade, como que nós, né, às vezes a gente fala assim, pô, aquela pessoa impulsiva, né? O que isso significa, né? Pelo menos no nosso cérebro, né? Acho que um modo fácil de falar, a pessoa que não tem controle inibitório é aquela pessoa que não tem autocontrole, né? Ela não consegue se controlar, suas atitudes, seus pensamentos, suas emoções, suas ações, né? E a inibição, ela vai servir para a pessoa parar e realmente ver se aquela ação dela vai caber naquele momento, né? E tem um teste, eu acho que acredito que seja um teste, que é bem famoso na psicologia, acho que vocês vão lembrar também, que é o do brigadeiro, que eles colocam um brigadeiro na frente de uma criança e aí pedem para ela esperar, que se ela não comer o brigadeiro até eles voltarem, ela vai ganhar 2. E aí algumas crianças comem, algumas crianças aguardam, algumas crianças até comem uma parte e escondem a outra do brigadeiro. Tentando ganhar Virou moda, né? Porque tinha algumas mães fazendo e divulgando na rede social. Colocava o chocolate na frente da criança que legal. E saía. Teve bastante vídeos divulgados. E é um meio da gente treinar também. Esse autocontrole da gente analisar a situação melhor antes da gente agir. Porque a impulsividade, como a Thelma falou, é a gente agir sem pensar, a gente agir sem refletir quais são as consequências das nossas ações. Isso nunca é muito positivo. Vão ter momentos que a gente vai precisar realmente ter uma ação sem pensar muito, mas a gente não vai saber as consequências dessa ação, especialmente quando a gente está em interações sociais, onde a gente vai dar uma resposta a uma demanda, que é uma conversa, um debate. Ao outro, e né? Aí é o outro, e o outro vai dar uma resposta da nossa resposta. Uhum. Então a gente ter esse controle de saber o que fazer, até numa briga mesmo, a gente se controlar, respirar fundo antes de tomar uma atitude que pode ser drástica, né? O controle, muito bem falado, que eu sempre falo isso, né? Você controlar quando você tá calmo, né? Tranquilinho, né? O problema da impulsividade é exatamente isso, é quando você tá numa briga, é quando você está numa tensão, quando você está descontrolado, né? Se você não monitora, porque a tensão, né? Ela tem que ela tem que monitorar. Peraí, onde que a Thelma tá perigoso, né? Ela tá tendo prejuízo, né? E o impulsivo, ele não faz essa monitoração. Né? Quando você falou de uma coisa que é ruim ou boa no impulsivo, eu acho que o impulsivo tem as personalidades, né? Então, vamos dizer assim, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa que, sei lá, tá passando, alguém vai ser atropelado, a pessoa pega ali, ela é rápida, porque ela não pensa, ela vai no impulso, né? Mas isso é assim, é o 1%, né? Porque o resto a gente precisa pensar. E aí, Marcos, eu queria que você, assim, não sei se tem alguma coisa que... Porque essa questão da impulsividade vai tornando uma questão do extremo, eu acho, né? Mais até que do que da dificuldade de mudar. Eu acho que uma coisa que é muito, que a gente talvez ainda não tenha percebido, e que certamente quando isso foi criado, ninguém percebeu essa consequência, é o seguinte: a gente está muito vivendo pelas redes sociais, né, hoje em dia. Então, todo mundo, desde criança, hoje em dia, né, até adultos e até pessoas mais velhas, está todo mundo, uma boa parte do dia, alimentando-se de opiniões, de reações, né, de comentários que circulam pelas chamadas redes sociais. E uma coisa que a gente às vezes não se dá conta é de que a rede social, ela funciona a partir de um código matemático, né, que o pessoal chama de algoritmo, e esse algoritmo, ele é programado para que as reações medianas
não sejam muito, não ganhem muita repercussão, né? O algoritmo mata o mediano. E o extremo, exatamente, o extremo é que acaba, vamos dizer, sendo impulsionado pelo algoritmo das redes sociais de maneira geral. Então, isso tem gerado, me parece, um efeito social. Qual é o efeito? Os opinadores, as opiniões que viralizam, são aquelas mais impulsivas, são aquelas mais do extremo, né? Tudo que é muito pastel, muito mediano, muito equilibrado, não ganha nem like, nem hater, né? Não ganha engajamento. Aí não ganha engajamento. Na linguagem da internet, não ganha engajamento. E se não ganha engajamento, desaparece nessa nuvem enorme de informações. Então, uma das consequências que eu acho que não foram pensadas sobre as redes sociais e que hoje gera esse problema da polarização, do radicalismo de opiniões, é esse elemento do engajamento do algoritmo, porque o engajamento funciona melhor com os extremos. Se você tem muito hater e muito seguidor, né, follower, você funciona melhor na rede. E acontece então que o debate público está sendo tomado por opiniões límbicas, digamos assim, né, por opiniões impulsivas, e não por aquele discurso brando, equilibrado, porque isso não... A rede trabalha contra, né? E eu acho que a gente percebe hoje em dia os efeitos um pouco disso no debate público, nas nossas famílias, e tudo mais, no dia a dia, né? Isso tem provocado consequências, eu acho que seríssimas, né? Nossa, é verdade. Eu não sabia disso, mas faz todo sentido, porque se você pensar a neutralidade, né? Não deve dar audiência, né? Então, eles devem puxar muito para isso. E, junto com isso, né, junto com a inibição, que eu acho que trabalha muito essa questão do extremo, a gente também quer trazer um conceito de flexibilidade cognitiva. Cara, eu acho isso uma das coisas mais importantes hoje, na época da quarentena. Vamos dizer assim, na época de Covid-19. A gente já falou sobre flexibilidade em outro programa, né? Por quê? Porque a flexibilidade, você vai ter a capacidade de resolver o mesmo problema de diversas maneiras, né? Você vai entender que aquela maneira não está dando certo, então você monitora, você procura uma outra maneira. A gente até tem... Não insiste no erro, né? Não insiste no erro, né? Você tem facilidade em trocar rotina, as pessoas têm uma dificuldade enorme de sair daquela rotina, né? Então, imagina a pessoa que tem dificuldade de mudar a rotina, como que está hoje? Né? Se não está mais sofrendo, sofreu até pouco tempo atrás, né? Porque hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, fazem 60 dias, né? Mais um pouquinho, não. Mais ou menos, Começou dia 16, né? Assim, pelo menos a escola, né? Então, um pouquinho mais, 1 mês e 3 dias. Então, assim, a gente vê... e aí a gente passa a não aceitar as coisas. A gente trabalha até com alguns transtornos na adolescência, na infância e adolescência, né? Até a idade adulta também, mas criança fica mais fácil da gente perceber isso quando a gente tem, por exemplo, isso é uma das características de autista, né? Assim, Asperger, autista, ele sempre tem que fazer tudo daquela maneira, passar daquela maneira. Se ele não vai, ele não consegue se regular, ele começa a entrar em crise, né? E aí a gente fala, não, mas isso é flexibilidade cognitiva, o autista não tem. Tudo bem, e nós? Né? Porque uma coisa que eu acho que eu queria colocar no debate aqui, né? Que eu vi um pouco das meninas também, assim, gente, é muito difícil voltar para trás de uma opinião que você tem. Eu ia comentar justamente isso. Eu acho que uma das grandes pontos, acho que ainda mais nessa questão de mudar, é a gente ter a coragem de admitir que estava errado sobre alguma coisa. E aí ter que voltar atrás e rever, refazer. Você tem que coragem, voltar atrás
E geralmente também você culpa alguém por isso, né? Você não se responsabiliza por isso. Você culpa, o fulano me falou, ou não totalmente, né? E aí, o que vocês acham, assim, dessa dificuldade, né, de mudar, assim, de entender que está errado? Preconceitos, não é? Às vezes o mínimo. Eu fico me perguntando até que ponto as pessoas têm essa dificuldade de admitir um erro ou de mudar de ideia, porque são coisas diferentes. Eu acho que mudar de ideia em si não é tão difícil quanto assumir que você se equivocou, porque uma coisa é você ter se equivocado, outra é você mudar de ideia com relação a alguma coisa que não diz respeito a estar certo ou errado. Então, você admitir, talvez para você mesmo, você desconstruir todo um conceito que você, às vezes, levou muito tempo, uma vida formando, é muito difícil. Até eu gosto de trazer isso porque, por exemplo, as pessoas, eu vejo que tem muita pressa de desconstruir valores e conceitos que foram formados há séculos, literalmente, e as pessoas querem que eles se desconstruam em 2, 3 dias. E com isso as pessoas têm essa pressa e atropelam o debate público em questões fundamentais, que ficam tentando impor os pensamentos aos outros, e por mais que haja assim, uma necessidade, uma demanda muito grande de algumas coisas realmente serem desconstruídas e reconstruídas, a gente tem que saber qual é a melhor maneira de abordar essas questões. Então, eu acho que passa muito por aí também. Você acha que eles atropelam? Né? Faz um processo sem ser tão, com uma base, assim, ser tão progressiva essa mudança? O que eu ia falar diz um pouco disso também, que eu penso que as pessoas, elas não conseguem escutar a opinião do outro, ou faz uma conversa, assim, saudável. Uma conversa saudável, eu colocar minha opinião, você colocar a sua, e a gente respeitar a opinião uma do outro. Principalmente na internet, se vê muito isso. As pessoas brigando porque elas têm pontos extremos diferentes e ela brigando por nada, praticamente. Ninguém respeita a opinião um do outro. Ou tentando mudar a opinião do outro, entendeu? E aí, Marquinhos, né? Como que faz? Muda a opinião do outro? Não, eu acho que vocês têm toda a razão quando colocam que há um problema psicológico mesmo hoje em dia nesse sentido, né? Quer dizer, há uma clara falta dessa flexibilidade, essa capacidade de perceber, não é que, olha, eu tenho um ponto de vista, mas o outro tem outro, né? Eu acho que a tradição aí das ciências que eu estudo, das ciências humanas, mostram que um debate e um aprendizado mútuo, ele parte de uma disposição inicial para esse debate, né? Então, as pessoas, às vezes, principalmente no ambiente de redes sociais, por causa desses extremos que a gente está vivendo, até por essas questões do algoritmo aí que eu falei e tal, isso mudou o humor do debate, né? Então, uma coisa é você se colocar para conversar e aberto mesmo, né, ao argumento do outro. Outra coisa é quando você está na trincheira, né? Então, a gente desentrincheirar que é o difícil, né? Dado esse ambiente que a gente tem criado, né? Porque as redes sociais acabaram contaminando também o universo fora das redes, né? Por exemplo, a televisão teve que acompanhar esse padrão mais beligerante. Então, eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, você assistiu o telejornal, era uma coisa super pastel, né? Era uma coisa super sem graça. Como é que é o nome dele? O Sérgio Chapelin, né? O Cid Moreira. Esses caras, eles ficaram 40 anos na TV, você não sabe se ele é de direita, se ele é de esquerda, você não sabe se ele gosta do Bolsonaro, se ele não gosta. É uma figura flat, né? Uma figura pastel, assim, ele não tem cores. E hoje o jornalismo acabou tendo que ceder a esse novo ambiente que as redes sociais impuseram, que é um ambiente mais opinativo. É legal, por um lado, as pessoas estão se descobrindo mais, né? Se elas são de direita ou de esquerda, elas estão tendo que sair de uma posição passiva.
Eu acho que isso é legal. O problema do é isento, né? Do isentão que a gente fala. Em cima do muro. O problema é que isso, veja que a posição que a gente se chama de isento já é uma conotação negativa, né? Todo mundo que usa o isentão usa como para botar uma pecha no cara negativa. E às vezes a atitude chamada do isentão o cara que ele tá tentando... uma atitude boa, né? Ele tá tentando ali, como que fala? Tentando tornar o diálogo possível, né? Fazer a ponte. Desentrincheirar, um fazer a ponte. mediador de conflitos ali, né? Então, acho que a gente vive uma época que é realmente muito urgente tentar reconstruir a possibilidade do diálogo, né? Entendeu? Porque ele foi corrompido. De fato, tá difícil. Então, eu percebi, eu demorei para perceber isso, porque eu sempre gostei de dar opinião e falei muito. De repente, eu comecei a perceber o efeito que estava causando e que não era o efeito que eu queria. Eu queria o debate, entendeu? Mas eu estava causando briga e problema na família ou problema entre amigos e recebendo bloco na internet. E não era isso, entendeu? Eu era de uma época pré-internet que você podia falar um pouco mais e ser um pouco mais expressivo, né? E a gente está num momento muito delicado. Se você entra desse jeito, você vai acabar entrincheirado, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar construir essa ponte de voltar a tornar o diálogo possível, haver uma disposição mútua de ouvir mesmo, de receber opiniões divergentes. E o ambiente, sobretudo das redes sociais, não favorece muito, né? E Marcos, desculpa. Nada, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Até que ponto você acha que a gente legitimou esses comportamentos que foram potencializados pelas redes sociais? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É uma boa pergunta. Eu acho difícil de saber exatamente quem veio primeiro. Por um lado, eu acho que as redes sociais elas deram voz a opiniões que eram extremas, mas que estavam silenciadas, ou que estavam, vamos dizer assim, sabe, gráfico de equalização, assim, né? Essas coisas de banda, de disco, eram vozes que estavam com volume baixo. A rede social aumentou muito o volume das vozes mais radicais. E as vozes de consenso, bom senso e ponderação, né? A rede social abaixa essas vozes, né? Então, na verdade, acho que não se inventou nada. O que aconteceu é que alguns discursos que eram muito marginais, eles acabaram ganhando o proscênio, eles acabaram indo para o centro do palco. Entendeu? E o debate mais moderado, que era o centro, ele foi para a periferia, né? Entendeu? Então, no fundo, esses atores todos já existiam. Os mais radicais, essa é a minha opinião, né? Eu não sei. Os mais radicais e os mais moderados. O que eu acho que aconteceu e até no mundo pré-internet, pré-redes sociais, a TV ou as redes, vamos chamar a indústria cultural, né? O mass media, os meios de comunicação de massa, eles faziam o filtro. Entendeu? Então eles acabavam selecionando os discursos. O que aconteceu é que não tem filtro mais. E aí vozes que estavam mais silenciadas, que estavam presas ali numa conversa ao pé do ouvido, que ganharam uma audiência que não existia antes. Certo. Fora que eu acho que o Marcos está falando, assim, antigamente, bem antigamente, vocês não são dessa época, mas bem antigamente as coisas aconteciam e não era na mesma hora, né? Acontecia uma coisa, sei lá, na Europa, mesmo que chegava numa certa velocidade, mas era alguém contando para alguém, porque esse alguém não viu, ou esse cara que viu, escreveu, que chegou aqui. Hoje não. Hoje o cara faz um vídeo e tá o mundo inteiro sabendo, né? E aí, assim, qual dá mais like, né? Assim, faz muito sentido. Eu acho que quando a gente fala da rede social, eu acho que ela estimula, ela instiga uma coisa no ser humano, né, que tá sendo pertencente a algum lugar, né?
Então, ela instiga isso. Quando você fala assim, isentão, né, que a gente falou aqui e tal, você de uma certa maneira, você está instigando a pessoa. É um estímulo negativo, né? Mas é um estímulo. E aí, você vai se resolver? Eu gosto de, sei lá, de amarelo. Você vai gostar do azul ou do amarelo? Sei lá, né? Então, assim, como se a pessoa tivesse obrigação em estar em algum lugar. Né? Mesmo as pessoas comuns, né, que não têm influência no debate público, agora se veem obrigadas a ter um posicionamento. Sim, eu tô falando dessas pessoas, exatamente. E outra, eu não sei se a gente lembra da escola, né, que quem não... Nossa, gente do céu, eu não lembro da escola, tá? Tô falando para vocês lembrarem da escola. Quando a gente tinha lá 3, 4 rodinhas na sala de aula de meninas, se você não está em uma... e está em todas, você não está em nenhuma. Então, essa questão de socializar na rede social, aonde você está, aonde você pertence, né, me lembra muito grupos de adolescentes, assim, que precisam encontrar a sua identidade, né, porque adolescente tem... A gente vai ver para cá. Antes da gente entrar nisso, aliás, a gente pode entrar e depois voltar, que tem uma questão aqui que fala sobre identidade, que é da identidade social, né? Que a gente fala assim, que o grupo é uma unidade autônoma e não a soma dos indivíduos. A soma dos indivíduos não é nada, é um monte de indivíduo ali, né? Mas o grupo, ele tem vida. E eu acho, não sei, Marcos, não sei o que vocês pensam, mas a rede social, ela tá muito em tribo, né? Se a gente não só pensar na questão política, mas vamos pensar assim, a pessoa que emagrece, daí tem lá o pessoal que tem a nutricionista, tem o pessoal do Pilates, tem o pessoal mas você faz a meditação, tal. Eu tô falando aqui sem saber, tá, gente? Que eu não sou dessa tribo, gostaria. Quem sabe um dia eu posso dar uma namorada ali, né? Mas assim, você não é, né? Ou o jovem, né? Tá naquela tribo, né? Você vai no Tinder, não vai no Tinder, não sei, o jovem, o velho, né? Hoje em dia tá todo mundo, dizem, né? Jogos online, que o jovem gosta bastante. Exatamente. Então, assim, você não joga... Comunidades, fóruns. Então, de uma certa maneira, a rede social, ela pede para você escolher, você ter uma identidade. E às pressas, para ontem, para agora. Não dá tempo de você elaborar, não dá muito tempo. A internet não te dá muita oportunidade, eu acho, de você tentar por si só buscar o que você realmente se identifica, né? Tem que ser agora. Tem essa pressa, né? Desculpa, Marcos. Não, e eu acho que uma coisa voltando à questão que a Clara colocou, daquilo que é acumulado ao longo de séculos, às vezes. Então, uma coisa era a construção das identidades coletivas, das identidades sociais, no mundo mais tradicional, no mundo, vamos dizer, essa internet, né? ação industrial e tal, né? Estou tentando fugir de termos muito técnicos, então tentando dar nomes mais... Então, mas nesse mundo tradicional, que a gente chama na sociologia de sociedades tradicionais, as identidades, elas estavam meio que dadas. Você não precisava construir nada, né? A identidade, ela era quase que imposta, era quase que... era quase uma casta. Exato, né? Era uma coisa compulsória. Você não precisava escolher, né? Então, o mundo dito pós-moderno, esse mundo que a gente está vivendo, ele nos coloca numa espécie de mercado de identidade. Então, a gente tem que escolher o que a gente é. E isso é uma coisa muito nova, entendeu? Quer dizer, historicamente, isso é muito novo, demais. Assim, porque sempre a identidade não se construía assim. A identidade era uma construção de gerações. Era um tijolinho de cada vez. E agora não, a gente pode construir e reconstruir as identidades muitas vezes, né? Então até tem um sociólogo americano, né, chamado Erving Goffman, que ele diz que as identidades do mundo contemporâneo, elas são como se fossem papéis numa peça de teatro, né?
Então, você vai construindo um personagem, depois constrói outro personagem para outra peça e outra para outra. Essa reconstrução gera muita insegurança também. E a gente acaba buscando, nesse tribalismo das redes sociais e tal, buscando um pouco de amparo, eu acho. Né? Porque dá um vazio. Né? Você fica ali tendo que se ver sem identidade. Pô, mas o que eu sou? Quem sou eu, no fim das contas? Né? Essa resposta era mais compulsória antes. E agora não. A gente tem que viver esse vale de reconstruir a nossa identidade. Isso é muito dolorido. E, às vezes, esse tipo de grupo, né, que a rede constrói, ela alivia um pouco isso. Ou, pelo menos, dá essa ilusão, né? Porque não é a mesma coisa que construir uma identidade no mundo real. Você pertencer a um grupo na internet não é a mesma coisa que pertencer a um grupo real, né? É uma coisa um pouco ilusória, me parece, né? Outra coisa que eu acho importante a gente falar de tudo isso, tá faltando uma coisa, quando você fala é muito difícil, né? Eu acho que faltou chegar nesse mundo aqui que a gente está em 2020, as pessoas se frustrarem mais, né? Entender que não é culpa, que é responsabilidade, que tem uma diferença enorme, né? Eu posso ter feito alguma coisa errada que criou uma consequência, eu sou responsável do que eu fiz, se eu tiver que pagar ou se eu tiver a consequência daquilo, mas aquilo não vai, eu não vou carregar uma culpa por aquilo, uma angústia, uma culpa, né? Foi daqui para frente eu vou fazer, não quero mais fazer daquela maneira, ou se eu quero continuar, eu vou continuar pagando. E assumindo, exatamente, né? Ou as pessoas, ou vai pagar conta, né? Que pode ser de coisas menores como coisas sérias. Agora, assim, na rede social, as pessoas, elas... Isso é um sentimento meu, tá? Não é cientificamente, não é nada de psicologia. As pessoas se doem muito, como a Jezere falou, né? Você fala uma coisa para a pessoa acha que você está armada. Uhum. Eu não sei Mas eu acho também que na rede social as pessoas têm mais certeza da impunidade, porque aí também muita gente cria perfis falsos, com foto de pessoas que ela nem conhece, aí ela acaba achando que está mais protegida atrás da tela. Eu ia comentar um pouco disso que a Jezere falou, que uma das coisas que a internet, as redes sociais possibilitaram é você ter essa falsa sensação de segurança, que você está protegido pela tela do computador, na segurança do celular, e tem a horizontalidade dos poderes de fala, que ainda que tenha diversas pessoas com diversos, como é que eu posso dizer? Posicionamentos? Não posicionamentos, elas têm quantidade de amigos, poder, uma propriedade em algum assunto. Por exemplo, a gente tem propriedade na psicologia, o Marcos tem em história. Mesmo que a gente tenha esse poder, a internet está lá para todo mundo. Então, mesmo quem não tenha nenhum acesso, nenhuma informação oficial na psicologia, na história, eles podem trazer a sua opinião, o seu pensamento sobre determinado tema. Isso, por um lado, é positivo, porque as pessoas vão ter chances de trazer o pensamento delas, mas aí o negativo seria a pessoa ter esse controle inibitório de saber até que ponto ela pode se posicionar, com que força ela pode se posicionar, né, no caso, de acordo com o tema, e se ela tem ou não esse conhecimento sobre, né? Só que aí eu tenho um certo medo disso, porque, por exemplo, na nossa, eu tenho alguns grupos que eu participo de transtornos psiquiátricos, enfim, né? E aí vai. E eu vejo cada coisa, né? E você vê que a pessoa não é profissional. Às vezes é a mãe de alguém, ou até a própria pessoa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, geralmente, nesses que tem filho com transtorno, ou tem o transtorno, né? E entra nesses grupos, daí fala assim, o médico me deu tal remédio para tomar. E aí, é bom?
Mas se o médico deu, Não, e assim... quem é nós para dizer se é bom ou não? E é pessoal, ainda mais remédio psiquiátrico, vai agir no teu cérebro. É muito singular para cada um. Não é um remédio para dor de estômago, né? E aí, você vê lá, tem 50 comentários. Ai, foi horrível esse remédio, porque me deu muito enjoo. E eu fiquei até o 10º dia. O outro, ai, foi maravilhoso. Ai, foi... Eu fico olhando aquilo, eu falo, gente... Quase que me deu vontade de perguntar, você vai tomar um remédio que o médico pediu para você tomar? Que é isso que interessa. Então, eu acho que a gente me dá medo um pouco, porque são certas informações que começam a ficar... Sabe aquela coisa de informação, diferença de informação e conhecimento? Né? Às vezes eu me posiciono, falo alguma coisa, bem da psicologia, né? Alguém faz uma pergunta... assim, direta da psicologia, já aconteceu da pessoa falar assim, não é isso. Aí eu falar, olha, é isso, por causa disso, eu tive que pegar artigo, pegar texto para provar, porque senão a pessoa, além de estar passando uma informação errada, ela tá te desmoralizando, eu não sei se seria essa palavra, mas ela tá... Deslegitimando, né? Isso, desautorizando, não pode... Aí a pessoa fica quieta. Mas assim, eu não estava no... o que eu acho incrível, assim, as pessoas não têm uma etiqueta na rede social. Não, muitas vezes fora, né? Eu acho que, como o Marco falou, em função de como a gente já está tão adaptado a se comunicar nas redes sociais a maioria do tempo. As pessoas levam isso para fora. Você sabe que agora me veio um exemplo bom na cabeça, que assim, a rede social, assim, quando você já viu um homem sozinho, um jovem adulto sozinho, ele tá pacato, à noite, né? Ele tá pacato, tá quieto, tá sentado ali, tá observando, tal. Ele são os nossos relacionamentos presenciais, né? Você já viu um grupo de menino? Como que fica? Gritando, pá, que legal, e aí, vamos fazer isso, pá. Somos nós na rede social. Parece que a gente, sabe? Então, eu tenho medo. Eu não... E aí, eu sinto isso, que a pessoa vem, pode não ser, tá, gente? Mas eu sinto que a pessoa vem pra te... assim, como que a pessoa não te conhece, né? Então, assim, ela vem para, como o Marcos falou, às vezes eu falo isso muito para pacientes meus, que às vezes vai ter uma conversa muito séria, precisa abrir, né? Falar de uma maneira, abrir o coração, eu falo, põe as armas na mesa, entra em casa, põe as armas na mesa, para não já chegar se defendendo, né? Ou atacando. Né? E parece que na rede social é isso, ou você está atacando ou você está defendendo. Freud fala uma coisa muito legal, que assim, que tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando sobre a rede social e que o Marcos até citou desse vazio, né? Que as pessoas têm que se legitimar ali ou pegar um apoio na rede social, que ele fala assim: dentre as fontes de sofrimento que ameaçam o ser humano, Freud destaca 3. O poder devastador e implacável das forças da natureza, a ameaça de deterioração e decadência que vem do nosso próprio corpo e o sofrimento advindo das relações entre os humanos. O sofrimento advindo desta última fonte talvez seja mais penoso do que qualquer outro. Isso aí dava um programa inteiro, né? Eu acho que só essa questão da natureza, a pandemia está nos colocando diante desse medo, assim, né? Como há tempos a gente não se lembrava. Então, a gente vivia até agora muito tranquilo nessa área. Parecia que a natureza não nos ameaçava mais, né? E estamos descobrindo que somos mortais, né?
e voltou um pouco esse medo. Esse do corpo, eu acho que também é um que a gente tem dificuldade, né? Hoje em dia. Estou palpitando aqui, né? Porque mas a gente tem dificuldade. O brasileiro é recordista de cirurgia plástica, não por acaso, porque a gente tenta negar um pouco também, né? Mas, lógico que o assunto que a gente está hoje mais focado os três são muito legais, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. E daria pano para manga, mas o terceiro, a gente está ficando cada vez mais frágil, né? Talvez para lidar com essa relação, né? Com essa relação e os seus conflitos, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando é como que a gente vive, na verdade, por trás de tudo isso, uma crise dos nossos modelos de formação, educação, ciência e tudo mais. Eu estou fazendo um curso pela internet, aproveitando a quarentena, e o professor estava dizendo isso, que hoje em dia a internet, o conhecimento está muito disperso. E por isso, a gente tem acesso a várias formas diferentes de informação. E por isso, às vezes, as pessoas esquecem um pouco daquelas formas clássicas de conhecimento, né, que são dadas pela universidade, pela academia, pelos cursos, profissões e conselhos de regulação na psicologia, na educação, na medicina e tudo mais. Quer dizer, a gente ficou uma civilização inteira construindo essas hierarquias, essas formas de poder, de conhecimento, que são mais hierárquicos, são mais disciplinados, etc., mas que, digamos, pelo menos garante uma certa segurança ali de que o conhecimento produzido ali dentro tem algum filtro, tem alguma chancela, tem algum método, né? Então, agora todo mundo saiu aprendendo tudo por todos os lados e isso é bom por um lado, mas por outro também a gente perdeu os filtros. E as pessoas, às vezes, estão confundindo um pouco, né? Acho que a gente está vivendo, e esse depoimento que estavam falando mostra bem isso, essa crise entre o conhecimento estruturado, né, acadêmico e tal, e esse conhecimento disperso que ninguém controla, né, que está aí brotando em cada linkzinho novo aí que surge pelas redes sociais, né? Aí vem então, muito que a Clara falou, né, nessa questão da mudança e rápido, e que eu quero fazer um programa ainda dessa modernidade líquida, que é do Bauman, né? Eu acho que é assim o que fala. Porque é tudo rápido, né? E você tem que ser, né? A pressão do tem que ser, que eu acho que é um pouco o que a Clara traz, assim, né? Tem que ser rápido. Eu acho que não necessariamente nem ser, né? Mas parecer ser. Sustentar isso. Você pode não ser, mas sustenta. Né? E aí, como que a gente fica, né? Nos nossos extremos, na nossa atitude, quando a gente resolve mudar, né? Uma outra coisa que é importante, que é legal, que quando vem essa questão da psicologia social, né? Eu achei legal pegar isso, de Alves et al., é um artigo, fala que desastre é atribuído em uma situação inesperada que causa dano ou prejuízo à vida humana, né? E aí o Marcos vem, e Freud também fala isso, né? Que a primeira coisa de um sofrimento seria um desastre, né? Da natureza. E eu trago essa questão do desastre, e aí vem falando, né, sobre as culturas tal, e fala o seguinte, né? Esse artigo aqui fala o seguinte, que a origem extremista começou pelo olho por olho, dente por dente. Tá aqui o Marcos que nos deixa mentir ou não, que eu não sei. Eu acho é interessante. Isso também é longo. Do ponto de vista histórico, é bem interessante esse parágrafo que você coloca, né? Por quê? Que o olho por olho, dente por dente, o chamado Código de Hammurabi, que é um código que vem lá da Mesopotâmia, mais ou menos 1.500, 1.800 anos antes de Cristo, né, na chamada civilização babilônica, ele é um código primitivo
e basicamente penal. Então, se a gente pegasse as leis que foram criadas naquela época, nas sociedades chamadas tradicionais e tal, lá no Oriente Médio, né? A Mesopotâmia seria hoje o Iraque, eram códigos de punição. E a gente foi evoluindo como sociedade para códigos jurídicos menos punitivos e mais colaborativos, né? Então, não é que o direito penal desapareceu, mas ele antes era só pena, então era só punição. E a gente foi percebendo que dava para regular o comportamento de outras formas, né? Então, você pode criar legislações de cidadania, né? Os códigos civis, os códigos de família, direito de família, sei lá, conceder direitos às pessoas para elas participarem. Enfim, o direito ele caminhou muito. E o que às vezes acontece nessa volta da agressividade do extremismo é que volta naquele comportamento mais primitivo. Então, a gente caminhou uma civilização inteira para conseguir sair daquela forma tão primária, né, e direta de relação do tipo, né, matou um cara, eu mato você. Roubou um cara, eu corto sua mão, né? E, de repente, a gente volta um pouco num raciocínio, hoje em dia, um pouco primitivo dessa natureza, né? Me parece para usar uma palavra um pouco desgastada, um retrocesso, né? Então, a gente conseguiu, como civilização, como sociedade, construir formas mais sofisticadas de entender a punição, né? E de entender os contratos entre as pessoas. E falando em punição, assim, quando você estava falando, estava pensando o seguinte: a gente aprendeu que a gente não quer só punir, né? Que a gente quer que a pessoa tenha uma chance de se redimir. Se redimir ou fazer, de fazer diferente, né? De entender que aquilo Reeducar, não é né? legal, reeducação. De modelar, às vezes, o comportamento pela premiação, né? Pelo apoio, estímulo, pelo elogio, né? né? Já está provado, né? Aquele filme Laranja Mecânica é um ótimo filme, assim, uma crítica, né? Brilhante. A essa maneira, né, de modular a pessoa para o lado da punição. E aí, gente, assim, eu perguntei para o Marcos e eu preciso também que vocês me respondam. Eu já tenho a minha opinião, mas afinal, eu não perguntei para o Marcos, não, mentira. Perguntei para ele se dava para mudar uma pessoa. Mentira, dava para mudar. Aqui não. Aqui a pergunta é o seguinte: é bom mudar de opinião? Eu acredito que seja bom mudar de opinião. Por que você acha? Todos os extremos são ruins, no meu ponto de vista, entendeu? Tanto para mais quanto para menos. E eu acho que se a pessoa, o que você está discutindo, mostrar que o ponto de vista dela é certo, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? De reconhecer que o nosso ponto estava errado, mudar de opinião, ou até, às vezes, na vivência do dia a dia, a gente muda de opinião, tipo, a opinião que a gente tinha na nossa adolescência, na nossa infância, até pela falta de alguns conhecimentos ou de experiências. A gente vai mudando de opinião conforme a gente vai amadurecendo também, conforme a gente vai adquirindo conhecimento. Vai tendo um desenvolvimento humano aí, né? Mas, assim, Isso. Vocês acham que, assim, do que a Jezere falou, né? Mas qual... A pessoa pensa assim, tá, muito legal, vou me desenvolver, muito legal, mas o que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou mudar? Então, depende. Eu acho que muita gente muda, não sei até que ponto as pessoas, elas realmente, genuinamente, elas mudam de opinião, ou até que ponto, por conveniência, às vezes inconscientemente, elas não se conscientizam, mas por conveniência ou por uma pressão, elas acabam acreditando que elas mudaram de opinião, né? Então, quando você pergunta até que ponto mudar de opinião é bom, é duro, é dolorido passar por esse processo, porque você, ao mesmo tempo, em algumas fases, talvez não sabe se aquilo realmente é a tua opinião ou não. E eu acho que tem momentos que a gente nunca vai saber 100%. Tem coisas que a gente vai passar a vida
voltando atrás, aí pensa de novo. Então, acho que essa mudar de opinião é bom em alguns momentos, em outros momentos é desconfortável, é ruim, mas é uma coisa que a gente está a vida inteira fazendo, seja por coisas mais triviais ou por coisas mais, assim, relevantes. Essenciais, relevantes. Uhum. Eu posso dar um pitaquinho aí? Lógico que pode. Eu acho que a gente pode, acho que mudar de opinião é super importante, mas ela tem que ser um processo consciente seu, né? Ou seja, mais ou menos dentro do que a Clara estava falando. Quer dizer, você está analisando, você tem que, vamos dizer, tomar ali a obrigação e a responsabilidade de construir uma opinião. E, às vezes, a gente também tem que ser capaz de pensar, não, ou eu não tenho opinião formada sobre isso, ou também tem que ter uma certa tolerância consigo mesmo. Né? Então, mais do que estar obrigado a aderir sempre a novas opiniões, acho que tem que encarar o desafio de sim pensar por conta própria, de tomar para si a obrigação de pensar e não delegar isso aos outros. Isso eu acho que é um processo saudável. Né? Às vezes a gente pode acabar nessa de querer construir uma opinião simplesmente aderindo a modismos, a uma pressão de grupo, a coisa desse tipo. Né? Esse é mais genuíno, né? Igual a Clara falou, e também é um processo, né? Não é uma coisa rápida. E você, Pedro? Eu concordo. Acho que tem que ser algo da pessoa, né? Tem que ser uma motivação interna. E a gente tem que analisar o que está sendo trago para a gente e não deixar ser levado pelo pensamento alheio, né? E eu acho que é bom a gente mudar de opinião, mas eu acho que é bom também a gente manter algumas das nossas opiniões para também não ser uma pessoa muito Influenciável. Volúvel, influenciável. Senão a gente não vai. Se a gente muda de opinião sempre, a gente não tem opinião, na verdade, né? Uhum. Então, às vezes é bom a gente fincar o pé naquilo que a gente acredita, mas se a gente recebe algumas informações, alguns estímulos que a gente percebe que fazem mais sentido, seja pra gente, seja pro mundo, acho que é legal a gente parar, pelo menos refletir se a nossa opinião tá coerente com a gente e com o que tá acontecendo, né, no mundo. E que eu acho legal também, achei muito legal, Pedro, assim, tá aberto, né? Não tá nessa rigidez. Você tem uma opinião, você luta por ela no sentido bom da palavra, mas você tá aberto, né? Que isso é muito legal, assim, tá aberto. E eu acho que tem muita coisa, assim, eu acho que é difícil da pessoa mudar porque ela tem preconceito, né? Tem muita gente que não muda porque a vida inteira achou uma coisa, então daí vai falar, agora eu vou achar que homossexual é legal. Dando um exemplo aqui, até pela luta, não sei falar, vamos ver se a Clara me ajuda, LGBT, é isso? LGBTQI+. QI+, que foi, né? Pela luta. Mas só que o próprio Conselho de Psicologia fala LGBTI+, não fala o QI, do QI. E mais. Então, e foi dia 18, também, né? Foi dia 17. Dia 17. Internacional da Luta contra a Homofobia. Isso aí. Que a homofobia foi retirada como doença, né? Uhum. Até o sexualismo, né? Sim. Sobre isso que vocês estavam falando aí, sobre opinião, se é bom mudar de opinião, eu acho que o que atrapalha muito também é que as pessoas pensam que opiniões são necessariamente excludentes e não complementares. Por exemplo, se eu penso uma coisa, não sei se vocês já viram isso em rede social, então é assim, se você pensa uma coisa, você é imediatamente encaixado num grupo de outros valores e outras opiniões que, na verdade, você pode não corroborar de nem 10% delas, mas se você pensa uma coisa de um jeito, você vai para aquele... E não, né? Eu acho que as pessoas não precisam pensar que se você tem uma determinada opinião, você não pode ter a outra, porque isso compromete essa construção, né, da tua opinião. Você, como o Pedro falou, eu acho que isso compromete você saber
você ter a tua opinião formada, porque você vai estar sempre nisso de eu não posso, não, se eu penso isso, eu não posso pensar isso. E tem que acabar. Isso, é isso que eu ia falar, mas você falou de uma maneira brilhante, porque eu não ia falar assim. Olha só, aí você tem preconceito com homossexual, ponto. Por quê? Porque, você, sei lá, sua casa tem, seus amigos têm, sua rede social tem, sei lá. Tô dando um exemplo aqui, meio polêmico, mas só pra gente entender. Ilustrar. Aí você começa a ter uma amizade com uma pessoa, descobre que ela é homossexual ou vê, é o filho de alguém que você gosta, enfim. Acontece alguma coisa que esse homossexual está próximo a você. E aí aquilo muda, né? E aí, como fazer, né? Por isso que eu falo a questão do preconceito. E daí, como mudar para todo mundo? Né? Então, eu acho que a gente precisa ser mais leve. Sabe? É fácil? Não. Eu luto muito, né? A gente precisa ser mais leve com as coisas, entender que às vezes a pessoa não tá legal, ter mais empatia no sentido de enxergar com o olho do outro. Porque se eu enxergar com o meu olho, eu não vou entender. Mas se eu enxergar com o olho do outro, da maneira de como ele enxerga, pode ser que eu entenda um pouco. Tá? E aí a gente começa a ter mais flexibilidade para poder sair um pouco desse extremo. Né? Eu acho muito bonito a pessoa que tem a sua verdade, que luta por ela. Né? São pessoas assim que hoje, se tem 3 mulheres aqui conversando, é porque teve mulheres assim que lutaram. Né? Então, eu acho isso muito bonito. Mas a gente não... mas a luta tem que existir quando ela é necessária. Quando ela não é necessária, a gente pode trabalhar de outras maneiras. Né? Então, essa questão da mudança, né, que o importante é que a gente se una para um objetivo maior. Não interessa, né, qual seja. E aí, assim, a última pergunta, queria perguntar para o nosso historiador, o único que não é psicólogo, né? Que aqui os psicólogos, já sei mais ou menos o que eles vão responder, mas assim, existe verdade, Marcos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se você tiver, você pode, não dá não. Se tiver essa resposta, não dá não, vende, tá? Porque você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu tô brincando. Mas digamos assim, isso é uma pergunta, apesar de difícil, ela é fundamental. Ninguém pode fugir dela, né? E também não podemos cair assim em respostas fáceis. Então, eu vou tentar ser mais técnico no começo, depois eu dou a minha opinião. Então, a gente chama na filosofia isso, né, de a relação entre ceticismo e dogmatismo. Então, em toda a tradição filosófica, desde o começo da filosofia, você tem aqueles que desconfiam completamente da possibilidade da verdade, né? Então, a gente chamaria isso de ceticismo radical. Lá na filosofia, no início da filosofia, na filosofia grega, eram chamados sofistas, que representavam essa posição radical, né? Então, tinha sofista que chegava no ponto de dizer, na verdade, verdade e mentira não existe, o que existe é um discurso mais convincente, né? E aí, contra essa posição do ceticismo radical, veio a posição socrática, que era a tentativa de chegar a uma verdade, mas também partindo de alguma boa dose de ceticismo. E aí se colocou já no Sócrates a ideia de que sem ceticismo é impossível a filosofia, mas com ceticismo total também você inviabiliza a filosofia, né? Então, se você disser, não há verdade, tá bom, então você disse que não tem verdade, mas e essa frase que você falou? É verdade? Né? Então, porque se isso essa frase... de filósofo. Porque se essa frase que você falou, quando afirmou que não tem verdade, é verdade, então tem verdade. Não é? Então, eu acho que essa seria o começo dessa discussão. Né? Então, se a gente chegar no século XX,
talvez essa discussão do ceticismo radical, dos sofistas lá da Grécia, tenha se deslocado um pouquinho. Então, os céticos dos dias de hoje, eles tendem a dizer o seguinte: não existe verdade e mentira, o que existe é linguagem. Né? Então, o ceticismo foi substituído por uma colocação mais ou menos semelhante, né? Que a gente chamaria hoje de posição pós-moderna, que é de dizer, não, verdade e mentira não existe, o que existe é linguagem, tudo é linguagem. Não é? Então isso acabaria chegando na possibilidade de que você pode afirmar o que você quiser, né? E tudo poderia ser concebido, dependendo da linguagem que você está usando. Né? Essa não é muito a minha opinião. Então eu acho que a verdade é um problema. Né? Então qualquer um que chegue e responda logo o que é a verdade e tal, tá sendo ingênuo, provavelmente. Né? Eu acho que esse é a grande mola propulsora do nosso conhecimento. Quer dizer, a gente se move na direção da verdade, não é? Mas aquele que diz ter encontrado a verdade, definitivamente, provavelmente, criou uma ficção. Então, apesar de ser difícil de categoricamente afirmar a verdade existe, se a gente abandonar completamente essa opinião, então, bom, daí a gente não poderia dizer nada. Né? Se eu duvidar completamente da possibilidade da verdade, então eu não posso nem dizer que não tem verdade, porque ao dizer isso eu já estaria em contradição comigo mesmo. Então, alguma verdade há que existir, senão só o silêncio nos caberia. Né? Ao mesmo tempo, aquele que acha que sabe tudo não aprendeu mais nada ou se tornou impotente diante da realidade. Né? Há alguma verdade aí a ser descoberta, corramos atrás dela. Legal. Então, gente, depois de um pouco dessa verdade, né? A gente vai finalizar o nosso Papo da Ponte, que foi um papo muito especial. Gostei muito, fiquei muito feliz. Espero que vocês também gostem, né? O próximo tema será a ansiedade e o ataque de pânico. A gente tem recebido alguns pedidos para falar sobre ansiedade. Tem muita gente que está passando por crise de ansiedade, né? Então também é legal, a gente decidiu também falar um pouco sobre a crise de pânico para diferenciar o que fazer. Então também vai ser bem bacana. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer o Marcos, me despedir, dizer que foi um prazer, que eu já tenho aqui em mente várias pautas para você vir, que foi muito legal. Gosto muito sempre de te ouvir, Marcos. Obrigado, Thelma, pelo convite. Obrigado a toda a escola, não é a Escola da Ponte. Clínica da Ponte. Clínica da Ponte. Escola da Ponte é uma escola famosa de Portugal, né? Mas foi por causa dela também. Ah, foi por causa dela também. Então a Clínica da Ponte. Eu mesma ficava com Escola da Ponte na cabeça. Eu não a clínica. Eu acho que fiz essa associação. Mas obrigado à Clínica da Ponte, a Thelma, que me fez o convite, e a todos vocês, né, que me convidaram, e foi muito bom participar. Sempre que eu puder, eu quero estar junto com vocês. Quero escutar essa de síndrome do pânico aí depois. Legal. Tá bom? Para aprender com vocês. Muito obrigado aí, pessoal. Um prazer imenso. Foi riquíssimo, viu, Marcos? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O que eu queria falar é para vocês se escutarem mais, saber ouvir a opinião do outro, ao mesmo tempo ter a sua opinião, saber isso que a gente falou, do certo, do errado, da verdade, refletir. E é isso aí, até uma próxima. Até uma próxima. E aí, Clara? Não, eu achei assim que esse papo foi muito bom. A gente conseguiu não fugir, como em outras vezes já aconteceu aqui, até porque por mais que os assuntos tenham ido muito para um lado subjetivo, o Marcos trouxe muitos conceitos objetivos que colaboraram muito, porque a gente na psicologia fala muito na língua da subjetividade, né? Não que a gente desconsidere os conceitos objetivos, porque a gente é uma ciência. Mas é muito bom essa pluralidade assim de outros pontos de vista
de um mesmo tema é ótimo. Enriquece, né? E eu espero que vocês tenham gostado, todo mundo que assistiu. E aí, Pedrão? E eu vou convidar vocês novamente a darem uma olhada lá no nosso blog, no blog da Ponte. A gente está com diversos textos, especialmente nesse mês de maio, falando sobre a temática da maternidade, né? Então, vai lá no www.clinicadaponte.com.br, na seção de blog lá, dá uma olhadinha. Se tiver interesse, necessidade, a gente vai falar um pouco disso no próximo tema também, mas alguma coisa te incomodando, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar nesse sentido. E eu ia até aproveitar também para indicar também as redes sociais do Marcos. Reforça pra gente, por favor. Aí. Ô, pessoal, posso fazer o meu merchan, então? Deve! Então, ó, pessoal, quem quiser acompanhar o estudo.com.vc, Estudo com Você, é o site onde eu vendo meus cursos, e o meu canal no Telegram, que chama-se Um Problema Chamado Brasil, que eu publico lá todo dia, praticamente. Ou no Instagram, o meu Instagram é Marcos Ursi, que nem urso, só que com i no final. Marcos Ursi, tudo junto, você me encontra lá. Beleza, gente? Beleza. Um abraço, obrigado. Beleza, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo.